Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. Hoje, dia 3 de setembro de 2021, meu nome é Marina, é um grande prazer estar aqui com vocês. Antes de a gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre, pedir que Ele nos ilumine, nos abençoe e pedir a presença dos benfeitores espirituais, que eles estejam aqui nos envolvendo e nos intuindo, nos ajudando a aprimorar o nosso conhecimento e a colocar em prática a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos abordar o tema sobre cremação e doação de órgãos na visão espírita. Antes da gente iniciar, é importante que a gente tenha o conhecimento sobre a diferença entre morte e desencarnação. Quando a gente se refere à morte, a gente está se referindo à morte do corpo físico. É quando o corpo físico cessa as suas funções vitais. Já no caso da desencarnação, ela ocorre através do desligamento entre o perispírito e o corpo físico. Esse desligamento ele se dá passo a passo, lentamente, em que todos os cordões, todas as moléculas e átomos são desligadas e finalizando com o desligamento do cordão de prata. Allan Kardec nos ensina na obra O Céu e o Inferno que o fluido espiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não há mais não resta mais um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então, esse processo de desligamento, o tempo é variável de acordo com cada um, não há como a gente precisar o tempo de desligamento. E isso está totalmente ligado ao tema que nós vamos abordar hoje. A cremação ela é uma técnica milenar e consiste em transformar o corpo de um ente querido em cinzas, que são entregues à família em uma urna cinerária. Pois bem, no Brasil a cremação ela é utilizada e ela depende do consentimento da família. Já nos outros países, o consentimento ele é tácito e a família tem que se manifestar caso ela não queira, caso não seja do seu consentimento. Se por acaso a família não se manifestar, a regra é que o corpo será assim cremado, ok? E qual é a diferença entre cremação e inumação? A cremação é a incineração dos restos mortais, a incineração do corpo físico. Já a inumação, ela é o sepultamento do corpo físico, que é o que a gente chama do tradicional enterro. E como é que fica a questão do velório? Em ambos os casos, o velório precede tanto a cremação quanto a inumação, que é o sepultamento. Então, assim como na prática da cremação, a família se reúne, os amigos, e aí participam de um velório, homenageiam, e aí sim, se despedem, deixam lá o corpo físico do seu ente e transcorrido o prazo que cada estado estabelece como um prazo mínimo para que esse corpo seja incinerado. No Rio de Janeiro, salvo engano, são 48 horas, esse corpo será incinerado e depois as cinzas serão entregues a um familiar que comparece no local para buscar. E quais são as vantagens da cremação? Vamos lá. Ela é mais econômica do que o sepultamento, tá? Porque a gente paga a cremação, mas a gente não tem a necessidade de pagar a renovação do túmulo onde foi enterrado, como é o caso do sepultamento. Ela possibilita diferentes homenagens. Eu conheço a história de uma família e que tem um sítio e o casal, logo que ele se uniu, eles plantaram uma árvore, a árvore já está numa fase adulta, e quando um membro da família desencarnou, que foi a mãe,
os familiares, os filhos e o marido decidiram pela cremação e aí decidiram também levar as cinzas para que ela servisse de adubo dessa árvore em que ela tinha tanto apreço. Isso faz com que a gente tenha essa facilidade, né? Porque o destino das cinzas é decidido pelo próprio familiar, ao passo que no caso do sepultamento, né, da inumação, o corpo obrigatoriamente é destinado a um cemitério e ele fica lá repousando. A gente não tem a opção de enterrar onde a gente gostaria que o corpo permanecesse, como um patrimônio, um sítio da família, por exemplo, ou um local de apreciação, né, do falecido. Mas existe essa possibilidade no caso da cremação, já que o destino das cinzas é decidido pelo próprio familiar. A questão da saúde pública também, por uma questão de higiene, a cremação ela evita a contaminação de lençóis freáticos e evita também a disseminação de doenças infecto-contagiosas. Existe esse risco no caso principalmente para as pessoas que moram aos redores dos cemitérios, né? E uma grande vantagem também é referente à questão do espaço físico. Os cemitérios estão cada vez mais lotados, especialmente nas cidades grandes, que não tem mais espaço físico para que ele seja expandido, e com isso faz com que haja uma superlotação. A gente tem acompanhado aí agora no tempo de pandemia, em que o número de desencarne tem sido muito grande, né? Muitas vítimas de Covid e estão enfrentando essa dificuldade do espaço físico. Uma coisa relevante aqui para a gente comentar acerca da cremação é que não basta que a família autorize, que a pessoa tenha manifestado a sua vontade, é necessário também avaliar a questão da causa-morte. Quando uma pessoa desencarna de uma morte natural, automaticamente ela pode ser submetida a uma cremação. Mas no caso de uma morte violenta, dependerá de uma autorização judicial, visto que esse corpo físico pode ser que ele seja importante numa investigação policial ou para um inquérito, ou também até para uma investigação de paternidade, no caso de uma ação que esteja em curso. Pode ser que o juiz não autorize a cremação porque aquele corpo físico pode servir de prova através de uma exumação, ok? Então é importante que a gente tenha em mente também que a causa-mortes interfere na autorização ou não para o procedimento de cremação. No Rio de Janeiro existe um decreto municipal e o artigo 6º diz que a pessoa deve deixar em vida a manifestação de vontade de ser cremada por meio de um documento público, que pode ser feito num cartório de títulos e documentos ou através de um instrumento particular. No entanto, existem algumas implicações jurídicas e a gente tem que ter atenção em relação a isso. Mesmo que a pessoa tenha manifestado a vontade à família e que tenha feito também uma declaração de vontade através de um instrumento público em cartório, isso não garante a efetivação da cremação. Por quê? Porque a pessoa, quando desencarna, quando morre, ela não pode se manifestar ali na hora ou apresentar um instrumento público. E não existe nenhuma norma que obrigue a verificação junto aos cartórios se existe ou não algum instrumento público lavrado que manifeste a vontade da pessoa em ser cremada. Então, como não existe a obrigatoriedade na verificação prévia, a gente não tem como dar efetividade a essa cremação. Então é necessário realmente que a família se manifeste e atenda à vontade de quem desencarnou, ok? O que a espiritualidade nos diz acerca da cremação? Emmanuel, no livro Consolador, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos ensina que, na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas
o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Pela ciência, eles nos ensinam que existe ainda um tempo da formação biológica, das células biológicas ainda que, por exemplo, a pele ainda consegue se formar até algumas horas após a morte do corpo físico. Então, esses processos mesmo, esses fluidos orgânicos ainda continuam ocorrendo depois da morte do corpo físico por algumas horas. Por esse motivo, Emmanuel dá aqui a sugestão de procrastinar por algumas horas antes de qualquer destino para esse corpo físico. Chico Xavier, num programa Pinga Fogo, que era exibido na antiga TV Tupi, ele diz também que Emmanuel deu a seguinte informação: a cremação é legítima para todos aqueles que a desejarem, desde que haja um período de 72 horas de expectação para ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Então aqui ele é um pouco mais preciso e ele traz para a gente esse número de 72 horas. Tá? Richard Simonetti, em seu trabalho Quem Tem Medo da Morte, ele registra que nos fornos crematórios de São Paulo espera-se um prazo legal de 24 horas e, não obstante o regulamento permitir que o cadáver permaneça na câmara frigorífica pelo tempo que a família desejar. E ele observa também que os espíritas costumam pedir 3 dias, que foi a sugestão que Emmanuel nos deu, 72 horas, mas que há quem peça também 7 dias. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec traz para a gente que, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Ou seja, ele traz para a gente que enquanto não ocorre o desenlace por completo entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sim ressentir dos efeitos, mas não só da cremação, também da decomposição do corpo, que é o que acontece no caso do sepultamento, da inumação. Que tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, o que pode acelerar a rapidez do desprendimento? O que pode colaborar para que esse desenlace ocorra de forma mais rápida? Primeiro de tudo, é o estudo e o esclarecimento acerca da doutrina espírita e a confiança também sobre a continuidade da vida, À medida em que a gente tem esse conhecimento e essa convicção, a gente perde um pouco o medo de ficar muito preso ao seu corpo físico, à medida em que a gente tem que se desprender e dar continuidade, Voltar para o nosso verdadeiro lar. Outra questão que pode também acelerar é a prece dos familiares. Nesse momento do desencarne, da morte da pessoa física, é importante que os familiares estejam ali em prece, pedindo mesmo aos benfeitores espirituais que estejam ali atuando e colaborando com o aceleramento desse desenlace. Tá? Então, conclusão. Além de tudo isso que a gente falou, da questão da autorização da família, dos membros, essa autorização ela pode ser feita através do cônjuge ou através dos filhos, dos parentes diretos, ascendentes ou descendentes,
além também da questão do cuidado em relação à causa-morte, é muito importante também que a gente cultive uma existência equilibrada, que a gente esteja sempre praticando a nossa reforma íntima, sempre voltado para a prática do bem. Para quê? Para que a gente se liberte prontamente do nosso corpo físico, que a gente consiga levar uma vida mais espiritualizada e menos materialista. Assim, a gente consegue com que esse desprendimento do perispírito do corpo físico ocorra de forma mais sutil, mais natural. E a gente, se desvinculando também da matéria, a gente deixa de nos preocupar com o quê? Com o destino do nosso corpo físico. Porque aquilo ali foi uma vestimenta carnal utilizada durante essa vida, mas aquilo não servirá mais para a gente. Então não adianta nós ficarmos apegados a um corpo físico se a vida vai continuar, né? E também não podemos esquecer da questão da misericórdia divina, do trabalho incansável ali dos benfeitores espirituais, dos mentores, dos protetores dessa pessoa que desencarnou e que vão estar ali certamente atuando, né, sobre esse corpo e acelerando esse processo do desenlace. Em especial quando sabe que é uma vontade já manifestada acerca do procedimento de cremação. Ok, dando sequência aqui, vamos partir para o segundo tema, doação de órgãos. Consiste na remoção de órgãos e tecidos do corpo de uma pessoa que recentemente morreu ou de um doador voluntário, com o propósito de transplantá-lo ou fazer um enxerto em pessoas vivas. A Lei 9.434 de 2007, regulamentada pelo Decreto 9.175 de 2017, é recente, dispõe sobre a remoção dos órgãos, tecidos e partes do corpo humano para o fim de transplante e tratamento. Um dado bem interessante é que o Brasil ocupa a segunda posição entre os países que mais realizam transplantes e a gente fica atrás somente dos Estados Unidos. Mesmo assim, ainda temos 34 mil brasileiros na fila que aguardam por um órgão para um transplante. Então a doação pode ser feita através de um doador vivo, que é preciso que seja uma pessoa maior de idade, uma pessoa juridicamente capaz, né? E que esteja também saudável e possa doar esses órgãos para um familiar, tá? No caso de um doador vivo não aparentado, ou seja, se a pessoa que vai receber não faz parte da nossa família, é exigida uma autorização judicial prévia. Um doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula, parte dos pulmões e também pode doar sangue. Para doar o órgão em vida, o médico tem que avaliar a história clínica do candidato e as doenças prévias. E também a questão da compatibilidade sanguínea é primordial, né? E existem inúmeros testes para poder avaliar se o doador é compatível, a idade próxima, enfim. Hoje em dia a medicina está muito avançada. Existem técnicas avançadas para a doação de órgãos e também existem medicamentos que são imunossupressores que fazem com que o sistema imunológico fique inibido de forma a não rejeitar o órgão que acabou de ser transplantado, né? No caso de doadores não vivos, são pacientes assistidos em UTI com um quadro de morte encefálica, ou seja, morte das células do sistema nervoso central, que determina a interrupção da irrigação sanguínea ao cérebro, incompatível com a vida, irreversível e definitiva. Quando a gente fala em relação à morte encefálica, que é a morte cerebral, então, não obstante ainda o pulmão estar funcionando, aquela pessoa está respirando através de aparelhos e fica essa questão, né, essa dúvida
se deve ou não desligar os aparelhos, existe aqui um dado importante que é preciso que a gente traga isso ao conhecimento. A morte encefálica, quer dizer, o comando, o sistema nervoso central, ele dá o comando a todos os órgãos. Quando a gente se alimenta, quando a gente come, por exemplo, a gente não precisa raciocinar e mandar uma mensagem para o nosso estômago. Começa a fazer digestão porque eu acabei de comer uma pera. Automaticamente, por um reflexo, do sistema nervoso central, o nosso estômago começa a trabalhar. E também, na sequência, todos os órgãos do sistema digestório, assim como o fígado, o pâncreas e o intestino também, numa reação sequencial, todos eles vão automaticamente trabalhar. Ao mesmo tempo, quando eu também bebo um copo de água ou bebo um suco, por exemplo, eu não preciso mandar um comando assim, raciocinar, falar, o rim começa a filtrar e elimina o que não presta. Automaticamente, por um comando do sistema nervoso central, isso daí vai acontecer de forma natural. A gente não precisa raciocinar, eu preciso respirar, meu coração tem que bater. Ou seja, o funcionamento natural dos nossos órgãos, ele se dá através de um comando do sistema nervoso central. Se ocorre uma morte encefálica, o funcionamento desses órgãos ficam todos comprometidos. E isso é irreversível. Então, apesar da pessoa estar ligada a aparelhos e respirando ainda, se ocorreu a morte encefálica, invariavelmente haverá um comprometimento de todos os órgãos, uma falência múltipla dos órgãos. Por isso a importância de que, quando for detectado através dos exames comprovados e de que realmente se operou uma morte encefálica, é necessário agir enquanto ainda existe vitalidade desses órgãos, tá? Caso a pessoa tenha interesse em ser um doador, é o momento exato para que eles possam começar a agir e retirar esses órgãos. Então, um doador não vivo pode doar os rins, no caso os dois, em vida a gente só pode doar um, o coração, pulmão, pâncreas, fígado, intestino, tecidos como córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, cartilagem, medula óssea, sangue do cordão umbilical, veias e artérias. Então, se vocês observarem, um único doador pode gerar inúmeros benefícios a várias pessoas, pode beneficiar muitas pessoas que aguardam por um órgão, tá? Observaram, e agora saiu uma reportagem recente na CNN, foi em junho de 2021, que pelo efeito da pandemia a doação de órgãos caiu 26% no primeiro trimestre, os procedimentos mais afetados foram os de pulmão, 62%, rim, 34%, coração, 34% e o fígado, 28%. E não só pelo risco de contaminação, mas pela a lotação nas unidades de terapia intensiva, dos UTIs. E aí questionaram para um médico, mas um paciente com Covid, ele pode ser um doador? Sim, desde que ele tenha curado da contaminação do Covid, tá? Então, isso com certeza interferiu em inúmeras doações, porque se porventura esse paciente tenha vindo a desencarnar durante ainda a infecção por Covid, ainda estava testando positivo para Covid, esse órgão fica comprometido. E um paciente receptor de um órgão transplantado, ele vai receber inúmeras drogas imunossupressoras, ou seja, já vai estar super debilitado com a sua imunidade comprometida. Se ele recebe um órgão de um paciente que ainda estava testando positivo contra a Covid, provavelmente ele vai também sofrer algum tipo de infecção. Okay? Um estudo brasileiro inédito com famílias de doadores e não doadores 1 ano após a decisão. Quer dizer, eles fizeram uma pesquisa, todos eles se manifestaram se eles eram ou não doadores. 1 ano depois eles fizeram essa pesquisa. 33% dos não doadores
e 66% dos doadores afirmaram que fizeram uma escolha consciente, tá? E 25% das famílias declararam explicitamente que não respeitaram a decisão do falecido. Então, quando a família resolve não respeitar a decisão do falecido de não doar, você está deixando de prestar uma caridade para inúmeras pessoas, ou de doar sem ser a vontade da própria pessoa, você também está desrespeitando, né? E assim como a gente conversou recentemente sobre a questão do desligamento do corpo físico e do perispírito, aquele desenlace que ocorre em determinadas etapas, se porventura a pessoa declara em vida que ela não tem interesse em doar, isso tem que ser respeitado, porque pode ser que essa pessoa ainda esteja apegada ao seu corpo físico, né? E Chico Xavier, por exemplo, ele foi uma pessoa que se doou a vida inteira, mas ele falou: quando eu desencarnar, eu não quero doar os meus órgãos. E isso tem que ser respeitado, né? Não bastou o que ele fez a vida inteira, quer dizer, a gente não pode impor a doação. A doação é um ato de desprendimento do corpo físico. A gente se desapega, né? Assim como na cremação, a gente se desapega do materialismo. Mas é um gesto de amor, né? Mas tem que ser sempre feito de uma forma muito consciente. Considerações espirituais sobre a doação de órgãos. Allan Kardec, ele não mencionou nada sobre esse assunto nas obras básicas da doutrina espírita, porque na época da codificação ainda não havia transplante de órgãos, mas inúmeros doutrinadores já se manifestaram acerca disso. A doutrina espírita ela é inteiramente a favor de tudo que promova o amor ao próximo. E a doação de órgãos ela é um ato de caridade e ela proporciona o bem ao próximo. Então, sem sombra de dúvida, a doutrina espírita ela aprova a doação de órgãos. Na Folha Espírita de 1982, perguntaram a Chico se os espíritos consideram os transplantes de órgão prática contrária às leis naturais. E o Chico nos responde: não. Eles dizem que assim como nós aproveitamos uma peça de roupa que não tem utilidade para determinado amigo, e esse amigo, considerando nossa penúria material, nos cede essa peça de roupa, é muito natural nos desvencilharmos do corpo físico que venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com segurança e proveito. E no livro, na obra Plantão de Respostas, que era baseado na sessão Pinga Fogo, perguntam para o Chico o que a doutrina espírita pode falar a respeito de doação de órgãos, sabendo que o desligamento total do espírito pode às vezes ocorrer em até 24 horas e que para a medicina o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes. O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? E o Chico nos responde, né, quer dizer, Emmanuel nos responde através de Chico. O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Ou seja, aquele ato é tão caridoso que traz uma recompensa muito grande para o doador. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação dos órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Ele frisa bem aqui que mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, os benfeitores espirituais dispõem de recursos para acelerar esse desenlace, né, e para
diminuir, minimizar qualquer tipo de sofrimento que esteja incidindo sobre o doador. Divaldo Franco, ele nos ensina que se a misericórdia divina nos confere uma organização física e sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo, graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência, a fim de continuarem a sua jornada. Na obra Seara de Luz. Mas afinal, a doação do órgão afeta ou não o espírito? Então vamos lá, vamos lembrar aqui, recapitular. Existe aqui o espírito, que não tem uma forma física, o perispírito, que dá forma ao espírito, e o corpo físico, que é a matéria, e que é utilizado durante uma trajetória, uma jornada aqui no plano terrestre. Pois bem, nem tudo que acontece aqui nesse corpo físico, ele é projetado para o perispírito. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce aqui com uma deficiência visual, isso não quer dizer que quando ela desencarna, ela vai ter uma deficiência visual. Se uma pessoa em vida, ela passa por um acidente, por exemplo, aqui perde um braço, quando ela desencarnar, não quer dizer que esse perispírito também não vai ter ausência desse membro, desse braço, ok? Se uma pessoa também faz aqui no corpo uma tatuagem, não necessariamente ele tatua esse desenho no seu corpo, ele não marca necessariamente o seu perispírito aqui, tá? A tatuagem, ela pode até sim transpassar o corpo espiritual, mas por força do desejo aqui que esse espírito tenha de que ela se torne a sua identidade, né? Se torne um símbolo seu, ainda que transitório, e não simplesmente porque ela atingiu aqui o corpo físico. Então nem tudo que acontece aqui no corpo físico é projetado aqui obrigatoriamente para o perispírito, ok? Então, dando sequência a isso, vamos tentar compreender um pouco melhor. No livro A Evolução em Dois Mundos, André Luiz, por intermédio de Chico Xavier, da psicografia, ele dizia que, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. E aí, continuando, mais adiante ele acrescenta, né? Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo à necessidade do corpo mental em seu condicionamento e exteriorização do meio terrestre. Ou seja, o que ele nos ensina aqui? Que existe sim uma ação direta do campo mental, do nosso corpo espiritual e do nosso campo mental sobre o nosso corpo físico. Então, os nossos pensamentos e os nossos atos sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes é que vão interferir diretamente no nosso corpo físico, ok? Então, o campo mental de quem pratica a doação é aquele de quem pratica o amor condicional. Ou seja, aquela pessoa que se dispõe desde cedo a ser um doador de órgãos por vontade própria, com certeza essa vontade de doar e de beneficiar o próximo não vai prejudicar o seu perispírito. Compreenderam? Por quê? Porque o campo mental dessa pessoa, ela não irá atingir o próprio perispírito. Na obra Vozes da Outra Margem, de Chico, ele relata através de uma psicografia o caso de um espírito doador de um coração, de uma carta psicografada, e eu vou ler para vocês, ok? Ele diz o seguinte, a psicografia: Querida mãezinha Izar,
aqui estou a pedir-lhe a bênção. Os ponteiros do relógio giram na esfera que se aprisionam, contando as horas, mas o nosso amor está acima do tempo. Mãe, deixei o meu corpo, como que se afastava de uma roupa que se fizera imprestável. E logo que saía, conquanto me sentisse privado de visão, sentia uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram que eu esquecesse o vigor daquela agulhada que me transbordava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com um magnetismo curativo e a dor desapareceu. A ação dos benfeitores espirituais. Soube mais tarde de que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir de transplante que favoreceria um homem e que se avizinhava da morte. Meu pai informou que a medida fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-me ao meu coração, que ainda pulsava, ao irmão doente que, com isso, poderia continuar vivendo, e esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a Magali, vendo-me quase morto do ponto de vista físico, permitira que meu coração servisse para alguém que necessitava dele. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Conto-lhe minha experiência para que não se impressione com o que aconteceu, porquanto da queda de que fora vítima não mais levantaria. Estou, mãezinha Izar, satisfeito por ter tido a oportunidade de doar o coração que se abeirava da imobilidade a uma outra pessoa que com isso se beneficiaria. Segundo pode o seu generoso coração concluir, seu filho está feliz por ter encontrado o desejo de cooperar em auxílio de alguém na hora da libertação que se achava prestes a se consumar. Agradeça, mamãe, a Magali por não haver vacilado no momento em que eu seria obrigada a largar o próprio coração a um endurecimento inútil, a praticar involuntariamente um ato que me fez mais confortado na vida maior, quando eu não mais teria a oportunidade de revê-la junto a mim. Estou reconhecido que pode crer que, se viesse a repetir-se a provação que fui objeto, eu próprio teria pedido com acenos para que retirassem do meu corpo todas as peças que se mostrassem suscetíveis de prestar auxílio a alguém. Mais uma vez, peço-lhe agradecer a Magali o bom senso com que agiu em meu caso e, com muitas saudades de sua presença em minha nova vida, beijo-lhes as mãos queridas. O filho reconhecido de sempre, sempre seu, Roberto. E aí assina Roberto Igor Porto da Silva. Ou seja, ele manifesta que Magali era irmã dele, que teve essa iniciativa de permitir a doação do coração, apesar dele não ter manifestado em vida, e ele começou a sentir ali a sensação, né, da fisgada no coração, mas logo ele foi socorrido pelos benfeitores espirituais que fizeram acalmar aquela sensação do corpo físico e que estava repercutindo no seu perispírito. E aí explicaram o que tinha se operado, né, a questão do benefício da doação do órgão, no qual no final ele se mostrou tão grato. Bacana, né? Muito interessante esse caso. Vamos lá, dicas de filme e de livros sobre esse tema. O filme do Sete Vidas, que é representado pelo Will Smith, ele se envolve num acidente e aí ele guarda esse segredo aí, que ele acaba prejudicando, né, 7 vidas, e aí ele se sente na obrigação de ajudar 7 pessoas desconhecidas. Então ele resolve que ele faria doação dos seus órgãos, algumas em vida, e aí ele doa medula, doa sangue, doa um rim,
e quando ele se depara até num outro relacionamento em que a pessoa precisava do coração, ele acaba abrindo mão da sua própria vida. É lógico que a gente não tem essa escolha, né? Mas ele acaba manipulando lá no filme uma maneira de poder beneficiar essa pessoa através da doação do coração. Vale a pena, bacana, o filme é muito interessante, é emocionante. O outro filme, também Uma Prova de Amor, fala sobre a doação de órgãos, em que essa menina ela é concebida para tentar ajudar a irmã mais velha, né? Que era filha única, e os pais resolvem ter uma outra filha, na esperança de que ela sirva, que ela tenha compatibilidade para a doação, já que a primeira filha era portadora de uma leucemia. E desde que a menininha nasce, ela é submetida a vários procedimentos cirúrgicos e tudo, até o dia que ela se cansa de passar por aquilo tudo. Ela fala: puxa, eu fui gerada para salvar a vida da minha irmã, mas ninguém está me perguntando se eu estou disposta a isso, né? E aí ela acaba constituindo lá um advogado para representar, e leva os pais ao tribunal para poder adquirir a emancipação, e aí sim ela poder decidir o que ela bem quer, né? O que ela bem entende da sua própria vida, se ela quer ou não ser submetida àqueles procedimentos para poder ajudar a irmã. O livro A Doação de Órgãos por uma Visão Espírita também narra e relata isso aqui que a gente está abordando. E o outro livro, Doação de Órgãos, O Milagre da Vida. Esse livro não é um livro espírita, mas é um livro muito interessante, porque ele tem inúmeros relatos de pacientes que receberam órgãos transplantados, né, que foram salvos graças a uma doação de um órgão, e também relatos de médicos, de enfermeiros e de familiares que compartilharam dessa experiência aí com algum paciente. Um fato real que eu quis trazer também é um caso que teve bastante repercussão do Gugu Liberato. Quando ele faleceu em 2019, né, foi até recente, ele estava em Orlando, e aí foi constatado a morte cerebral. E aí a família se reuniu e decidiu realizar o desejo dele de doar os órgãos, né? E essa atitude chegou a beneficiar 50 pacientes nos Estados Unidos. À época, a família perguntou se haveria possibilidade deles beneficiarem pacientes brasileiros, né? Mas infelizmente, pelo tempo de viagem, não teria condições do órgão ser aproveitado até chegar aqui no Brasil. Então foram todos doados lá mesmo onde ele residia. Ele deixou uma carta para os familiares, e essa carta foi divulgada depois pelos familiares, e eu vou ler também aqui para vocês, tá? Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E nesse momento quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho o meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Aos meus familiares, agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenho a certeza que a partir de agora estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu. Linda carta, né? E aí foi divulgada, quando eles tiveram essa decisão, eles divulgaram essa carta aí, em que ele manifesta a vontade e a alegria, né, de poder se fazer vivo, se fazer presente através de outras vidas. Só a título de informação, aqui no Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde,
ele é responsável pelo programa público de transplante de órgãos, e que é oferecido aqui desde 2016, através de um decreto. O Michel Temer garantiu que a aeronáutica deveria manter uma aeronave, um avião, sempre disponível para qualquer chamada de transporte de órgãos de pacientes que esperam pelo transplante no SUS, tá? O Brasil é destaque em transplante de órgãos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2017, esse avião da FAB, ele transportou 275 órgãos doados e, consequentemente, em 2018, 2019, 2020, ele continua operando e transportando inúmeros órgãos. Então, esse dado é interessante porque a gente vê que o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, também tem um cuidado especial, uma atenção especial para essa questão, para que o órgão seja enviado com o máximo de celeridade para o destino, de forma a não comprometer a vitalidade daquele órgão, que possa ser aproveitado por quem está na fila de espera, tá? Bom, chegamos aqui ao final da nossa reflexão. Essa foi a mensagem de hoje. Fica aqui, a gente está no dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Fica aqui essa conscientização do benefício que isso pode trazer às pessoas, de quantas vidas nós podemos salvar com essa decisão. E fica também esse apelo da gente refletir, e se for o caso, né, quem tiver essa vontade, que manifeste. E se por acaso o nosso familiar manifestar, que a gente também saiba respeitar a vontade do nosso familiar, né? Isso é um bem que pode ajudar muito o próximo, não só após a morte, mas também doar os órgãos, assim, doar sangue ou doar medula ainda em vida, né? É um gesto que pode salvar muitas vidas, que pode salvar muitas pessoas, e isso é uma caridade, né, inexplicável, né? A gente só tem a crescer com isso espiritualmente, né? A gente só tem a aprender e a evoluir espiritualmente. E praticar também o desprendimento e o desapego material cada vez mais, é muito importante. Quanto mais esclarecido, quanto mais espiritualizado nós estivermos, menos apego material a gente vai ter. Então, tanto para a questão da cremação, quanto para a questão da doação de órgãos, esse desprendimento, esse desapego material é muito importante. Então, tenhamos isso em mente e que a gente saiba tirar proveito de tudo isso aí que a espiritualidade nos ensina, que a doutrina nos ensina, os doutrinadores, né? E que a gente possa também colocar em prática. Muito obrigada pela atenção de todos, foi um grande prazer. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, nos ilumine, que esteja em nossos lares também, trazendo toda essa energia aos nossos familiares, e que os nossos corações possam ser tocados, sempre pensando em praticar o bem, né? Sempre proporcionando aquilo que o Mestre Jesus veio à Terra para nos ensinar. Que assim seja, graças a Deus.